Olá pessoal, começando mais um podcast Cozinha da Mensagem. Fui convidado hoje para sentar do lado de cada mesa. Primeira vez que eu sento do lado de cada mesa. Promovido, hein? Tá vendo? Olha só. Bom, Cozinha da Mensagem, a gente junta os ingredientes aqui, a gente conversa sobre aquilo que a gente se preparou antes, a gente leu nosso conhecimento do texto e depois tudo isso é apresentado, né, de uma forma organizada na mensagem. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre o contexto dessa carta. Hoje a gente está falando, né, a gente está na série de mensagens deles para nós, e a nossa carta de hoje é 2 Tessalonicenses. Então, nossa conversa vai por esse caminho das cartas de Paulo, depois cartas, vamos chegar em Pedro, João, né, Fontana? Vamos chegar lá no outros, final, a gente chega em Pedro, João e Tiago. 2029, mais ou menos. Quando a gente tiver terminado de construir o barquinho. Tá. Bom, pergunta pra gente começar aqui. Vocês já tiveram... Quando o assunto é a volta de Cristo, Jesus vai voltar, ele voltará. Quando esse assunto, vocês já tiveram medo ou já pensaram sobre isso? O que vocês pensaram assim, Jesus vai voltar? E a gente estuda o tempo todo. Esses caras aqui, na carta, né, estavam pensando nisso. O medo ou a pressa, o que chegou no coração de vocês? Pet, você é o primeiro. Tudo bom? Cara, minha adolescência foi marcada por um receio muito grande de Jesus voltar antes de eu me casar. Eu tinha vontade, assim, amava muito a Deus e tal, mas espera só até, né, casamento ali e tal. Então agora, a qualquer momento, Jesus pode voltar. Então, já tá liberado. Vocês da sua parte já tá livre. Inclusive, até prefiro que seja logo. Até prefiro Maranata, hora vem depois de eu ter casado. Agora que eu casei, eu sei, volta, assim. E aí, Zé? E aí, eu tenho assim, né? Eu tento. O Fontana foi um cara que um dia conversando comigo, assim, sobre pregação, me ajudou também a falar: toda mensagem bíblica ela deve ser pautada escatologicamente, né? Pensada nos últimos dias, na volta de Cristo, assim, naquilo que vai se cumprir. Então eu tento viver isso, pensar isso o tempo todo, né? Mas eu lembro de um momento... Isso foi hoje de manhã, né, Fontana, que você falou. Eu lembro de uma situação no acampamento que eu dormi até mais tarde. Eu dormi à tarde e já tinha passado o horário do jantar. E fui tomar banho lá depois e descer lá pro jantar, lá embaixo do refeitório, e acabou as luzes ali, eu tava sozinho. E não foi essa vibe, muito que eu não tinha essa influência do Deixados para Trás. Eu não conhecia isso, né? Mas a minha leitura inicial bíblica, sem essa influência, também vinculava algumas coisas que eu falei, caraca... eu me senti muito assim, sozinho, meio tipo, o que tá acontecendo aqui? A princípio veio um negócio de um medo da infância de filme de zumbi, que eu tinha muito, assim, que eu falei, nossa, do nada começa a aparecer, todo mundo virou zumbi, né? Que é bem essas ideias desses filmes que eu também gosto, tá? Hoje em dia, de apocalipse, essas coisas. Mas eu lembro que eu não fiquei triste, não, assim, eu fiquei feliz. Então, eu não tinha essa ideia de que, eu fui deixado para trás, mas de que, nossa, se Cristo voltar é um bom sinal e tal. E eu desci ali pro jantar meio, tipo, alegre de ter tanto vencer o medo ali dos zumbis, que era um negócio sério para mim quando eu era criança, mas agora em Cristo, eu era adolescente, nessa época eu tinha 16 anos, nesse fato que eu tô contando. Então eu fiquei feliz, assim, falei, nossa, a certeza em Cristo ela me dá uma paz, assim, mesmo em momentos que em outras situações eu teria aqui um medo, uma angústia, assim, sabe? Pois é. Bom, essa é uma hora, né, que eu já ouvi algumas histórias de gente que pensou, Jesus voltou e eu fiquei, né? Essa agonia aí, né? Fiquei sozinho. Né? Vitor? Quando eu era adolescente, acho que eu tinha mais medo de morrer do que medo da volta de Jesus. Porque eu fui criado num ambiente cristão que tinha todas as versões. Tinha a galera do Deixados para Trás. Por que você apontou para mim? Não, obrigado. Não, eu apontei para vocês dois, que cada um foi criado num canto, de um jeito. Tinha todas as versões. Tinha a galera do Deixados para Trás, tinha a galera que não era. E eu, adolescente,
a minha questão era assim, cara, mano, e se eu morrer e não tiver nada? E, tipo, morreu, acabou. Esse aí era o meu... Essa era a minha aflição, assim, de adolescente. E eu fui criado no ambiente cristão, mas gostava de Jesus, mas não tinha um encontro com ele também. Então, acho que essa angústia, ela era maior do que qualquer outra. Aí, qual que era a estratégia? Ah, mano, pintou esse pensamento, pense em outra coisa, mano. Pensamento intrusivo, né? Ah, Dá não. Um caminho pra desencaminhar. Ixi, apareceu essa questão aí, vamos deslocar o pensamento para a ordem do dia, para prova de matemática, sei lá, para quanto que foi o jogo do Corinthians. Geralmente me alegrava quando eu pensava... Modelo de mindfulness é do Fontana. E essa é a tendência cultural atual, né? Mais dominante, assim, quando você pensa numa visão de mundo materialista, que só existe a matéria e tal. Quando é questionado assim, eu depois, não pensa muito sobre isso. Não pense sobre isso. É evitar esse assunto mesmo, assim. E pro cristão, na teoria, deve ser ao contrário, né? Se você tá incomodado com isso, se é um negócio, putz, o que será que vai acontecer? Não, pense sobre isso a partir das escrituras. Aplique isso, aplique através da sua razão, inclusive, aquilo que as escrituras dizem para sua rotina, para sua vida. E esse negócio que o Pet falou antes de você casar antes ou depois, sei lá, depois não vai ter porque a Bíblia diz que não. Eu tinha também, cara, isso era muito engraçado, cara. Se eu pensasse no futuro, era também coisa com casamento, assim. E o que eu pensava era, mano, eu vou ficar velho ou eu vou ficar feio. E aí eu não vai dar tempo pra mim. Não, tem coisa que a gente não precisa envelhecer pra acontecer com a gente, né? Não, com certeza, mas eu vou ficar velho e mais feio, né? E aí eu falava, não, cara, eu tenho que conseguir namorar logo, porque velho eu vou ter pouquíssimas chances. Eu tinha... Quantos anos você tinha quando você pensava isso, Vitor? 14. É a pressa, né? Cada um tem uma pressa por um motivo diferente, né? Era um negócio doido. E aí, Gustavo? E aí? Beleza, então, pra mim, cara, eu acho que por não ter crescido num contexto cristão e tal, eu acho que vinha muito a cena do Fantástico, quando tinha o programa do domingo à noite, e aí vinha às vezes tinha alguma coisa sobre fim do mundo, sobre alguma coisa, algum desastre natural que poderia acontecer, algum meteoro que poderia passar. E eu lembro de uma sensação de muita desesperança, assim, e de medo mesmo, de finitude. Tanto quando o assunto do Fantástico era alguma doença, que eu já sentia todos os sintomas, falava, não, eu tô com isso. Tô com esse negócio aí. Ou dessa finitude, né, na vida mais pessoal, ou de uma finitude de uma catástrofe ou de alguma coisa assim. Então eu lembro muito desses sentimentos. E o encontro com Jesus também foi num lugar, parecido com o que o Zé tá falando, foi num lugar onde as coisas mudaram muito de perspectiva, assim. Mas no piloto automático meu anterior era isso, era uma sensação ruim, tipo, Nostradamus, o homem que previu o futuro. Aí começa a falar das guerras, das coisas. Nossa, essas de Nostradamus foi bem a nossa... Nossa, essa é a idade aí que a gente estava bem suscetível ao Fantástico, nossa, né? Putz, esses negócios de Nostradamus... Ano 2000, né? Ano 2000. Bug do milênio. Me dava muita raiva quando meus amigos começavam com esses negócios de Nostradamus. Eu me lembro de muito assunto que foi nesse caminho. Deixa nos comentários aí se ainda tem negócio de Nostradamus. Se você é adolescente... Às vezes é outro, às vezes era Mãe de Ná, depois... Minha primeira memória interessante se falar isso, minha primeira memória de TV, né? Eu sou de família que não tinha TV em casa e foi ter TV mais tarde. Então a gente foi... Por questões religiosas ou por questões... Um pouco de tudo. Tem a ver com ser fundamentalista. A formação fundamentalista meio que bloqueava essas mais questões. Isolacionista, né? Isso. Então, na década de 1980, eu acho, 81, 80, foi quando a gente teve TV em casa. E eu me lembro a primeira, não sei se foi a primeira, mas a que marca,
vendo uma coisa do Fantástico, o Cid Moreira. E aí ele estava falando justo esse assunto aqui. E ele estava dizendo era o lançamento da música Eva. E ele começa, acabou o mundo. Tanana, uma nave, não sei o quê. Ele faz uma descrição assim de catástrofe. Imagina, né? Tipo, numa Guerra igreja, dos Mundos, numa igreja fundamentalista, o que fala agora? Apocalipse é 50% do assunto. Né? Então, quando entrou isso aí, chegou, né? a notícia. É verdade, Se aconteceu. o Cid né? tá falando, Tá é porque acontecendo, né? Mas era o primeiro contato com a TV, então alguma autoridade que tinha lá que me trouxe aí. Era uma música, né? Era o lançamento de uma música. A gente está falando aqui desse assunto, mas esse era o assunto desses caras aqui. A carta de 2 Tessalonicenses aborda bastante essa preocupação, que tinham duas coisas, né? De um lado a perseguição, de outro esse sentimento de que, já que vai voltar a qualquer momento, então vamos se juntar aqui, vamos fazer um piquenique, né? O mundo está acabando mesmo, vamos... Então tinha uma questão que Paulo precisava se posicionar para fazer direcionar o pessoal. Você fez lembrar um negócio, Simval, quando a galera brincava com isso. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você ia fazer hoje, né? É uma pergunta então dá para comum. Entender o espírito da galera que estava ali em Tessalônica, né? De fim, Tipo, né? fosse acabar amanhã. O que você deixaria de fazer ou o que você começaria a fazer? Isso, então quando você começa... Eu acho que alguns de nós aqui já vimos ou já estivemos em dinâmicas que faziam justo essa pergunta que o Gus falou, né? O mundo acabando, o que você quer? A última coisa, o último pensamento, a última... O que você quer estar fazendo? Eu tenho uma né? história curiosa sobre isso, um fato que aconteceu, eu vi numa reportagem e tal. Uma professora da escola infantil, ela queria fazer essa dinâmica com os alunos de tipo assim, o mundo vai acabar, tal... E vocês têm que escrever uma carta para os seus pais, não sei o que. Só que ela foi longe demais no convencimento das crianças. E eu acho que era umas crianças ali de 7 anos, por aí, essa faixa etária. E ela começou a falar, na verdade o mundo está acabando, não vai dar tempo de vocês voltarem para os seus pais. Olha o nível. Meu Deus! Caramba! E escrevam Faltou uma carta, drinks, né? escrevam uma carta para os seus pais e tal, que eu vou conseguir enviar para eles antes do mundo acabar. Nada de ansiedade, né? Ela gerou. Daí o que acontece? As crianças se revoltam na sala, vão pra cantina saquear e comer todos os doces. Genial. Ah, não, isso é mentira. É tão bom que é mentira, cara. É tão bom que é uma história muito bem roteirizada. O Paulo mandou pro WhatsApp essa história. E o filho do Paulo também andava nessa... Não, mas... e daí eu achei genial isso daí, né? De tipo, as crianças falando, não, que carta o quê? Vamos comer os doces da cantina. É o episódio do The Office, né? Que tem um incêndio e os caras saqueiam a máquina de lanchinho lá. E aí vem um bilhete pros pais pagarem. Pet, lê pra gente o texto, a gente vai ler o 2 Tessalonicenses capítulo 3. Beleza. Eu vou ler na NVT. Diz assim: finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês,
ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se deles para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está minha saudação de próprio punho, Paulo. Assim faço em todas as minhas cartas para provar que eu mesmo as escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém, amém. Bom, a gente tem um desafio aqui nessa carta. E aí, considerando o que a gente vê nas outras também, mas olhando para Paulo quando ele está recebendo informações, e depois que ele recebe as informações, ele se posiciona. Então, como a gente já ouviu aqui na introdução e ouviu nas outras cartas, a gente pensar que ele recebeu, né? Então, de vez em quando a gente vai ler algum texto ou numa aula, alguém fala assim, ele recebeu uma carta onde as pessoas alguém disse o que estava acontecendo. Bom, isso aí é a nossa lógica de receber e pensar que a carta de Paulo é uma resposta. A carta de Paulo não é resposta a uma outra carta, via de regra. Então, provavelmente ele recebeu alguém... Não necessariamente. Via de regra, não. Pode ser, é possível que ele tenha recebido alguém de uma forma dessa forma, mas via de regra é alguém que é do grupo lá, dos irmãos da igreja de Tessalônica, que foi visitar Paulo onde ele estava e fala do que está acontecendo. E é uma conversa daquelas quando a gente vê nas leituras aqui no Novo Testamento, quando fala assim sobre os cumprimentos. Não gaste tempo cumprimentando, porque os caras ficavam um tempão conversando e fazia parte de se cumprimentar, da conversa, onde a gente fala, nosso cumprimento é um oi, se apertar a mão 20 segundos, 10 segundos, e a gente já vai para aquilo que a gente tem que fazer. E essa parte cumprimentar e gastar tempo nos cumprimentos é você passar 4 ou 5 horas onde você atualiza a vida do que está acontecendo, fala da colheita, como é que foi, fala do seu parente, do seu familiar, se ele está bem ou não, se ele está vivo, o que aconteceu, ou se ele não está vivo, como foi, e você tem uma descrição, e é assim que era uma cultura oral. A cultura oral faz isso, trocas grandes, de conversa grande, de detalhes e do jeito de pensar e até a interpretação do que o outro está pensando. Então, esse é o jeito que o povo convivia. Quando a gente chega nesse ponto aqui, é pensar que Paulo recebeu 1, 2, 3, 4 pessoas lá de Tessalônica e contou para ele o que estava acontecendo. E começa a falar, e tem uma pessoa que faz isso, uma pessoa que disse aquilo. E aí o texto, quando ele fala assim, entre vocês, Paulo não está supondo que... tem gente aqui, talvez me disseram. Quando ele fala entre vocês, é possível ele dizer o nome de quem está pensando. Mas em nenhum momento, ao falar para Tessalônica, ele fala que esses que estão falando essas coisas não são irmãos. A gente vê na carta de Éfeso ao povo santo de Éfeso. E aqui é a mesma coisa, quando ele começa, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando com essas pessoas. E no meio dessas pessoas tem gente que precisa de instrução. Tem gente que está precisando de apoio, que está precisando saber ou compreender o que está acontecendo. Fontana, apresenta para a gente aqui um pouco mais sobre o contexto histórico desse momento aqui que a carta está sendo recebida. A gente está diante de uma comunidade que já tinha recebido uma primeira carta, e uma primeira carta que era uma espécie de continuação do discipulado que tinha sido iniciado presencialmente por Paulo. E aparentemente uma comunidade que nesse discipulado e com influência da primeira carta, se torna uma comunidade interessada nesses assuntos do fim, interessada nas questões escatológicas.
mais ou menos na linha daquilo que o Zé trouxe. Opa, vamos ler as coisas de acordo com a intervenção do Messias na história. E isso é ler a realidade, não apenas o texto, escatologicamente. Faz muito sentido isso, né? Então, no começo, parece que na primeira carta, como a gente falou, tinha esse temor de, nossa, o que vai acontecer nesse final, né? Ai, será que vai... Quem que ressuscita? Ih, quem já morreu? E aí, o conforto que a primeira carta traz parece levar a essa acomodação. Interessante isso, né? Como que a ênfase numa determinada mensagem, embora ela seja verdadeira, quando você leva aquilo, né? Às vezes, as últimas consequências, nem sempre você tem o conteúdo completo, né, Fontana? Interessante isso que você está falando, não tinha pensado. E aparentemente tem alguma questão que Paulo está tratando de pessoas que, dentro desse contexto, deixam a santidade um pouco de lado, a obediência um pouco de lado, e simplesmente desejam que a coisa termine logo, porque se terminar logo... Ele não vai precisar se esforçar para Exato. mudar de vida. E aqui Paulo está dizendo, olha, perseverança inclui desejo do fim, mas não é desse jeito. Perseverança é olhar para o dia mal e dizer para o dia mal, na força de Jesus eu te encaro. Inclusive para mim mesmo. Então, quando você chega no capítulo 3 que a gente leu, Paulo está dando uma espécie de sutil chacoalhão na comunidade, dizendo, eu mesmo também encaro os meus desafios, então não vou pedir para escapar deles. Eu vou pedir para vocês orarem para que eu possa encará-los. Capítulo 3 inicia mais ou menos nessa direção. E então, o núcleo da carta, ele se dá em torno de enquanto o fim ainda não chega, o que é ser cristão? Em outras palavras, o que é perseverar? O que é aguardar esse fim? Como funciona aguardar esse fim? Basicamente, Paulo vai dizer... alguns vão dizer que eu estou com uma leitura muito, muito calvinista disso, mas basicamente o que Paulo vai dizer é aguardar esse fim é trabalhar. Perseverar enquanto esse fim não chega é trabalhar. Não necessariamente trabalhar para enriquecer, não necessariamente trabalhar, como diria o outro, para prosperar, mas trabalhar para que o evangelho do Senhor se propague rapidamente e essa esperança que vocês têm possa se tornar a esperança de outros. O que é perseverança? É multiplicar a esperança. Eu acho que dá para perceber aqui, comparando as duas cartas, né? Paulo é um pouco mais direto, né, em 2 Tessalonicenses. Na primeira, parece que ele é mais afetuoso, assim, né? Ele cumprimenta, ele fala do relato de Timóteo sobre a igreja. Nessa aqui, parece que, até por ser uma questão que já tinha sido São tratada... 3 primeiros capítulos fazendo isso na outra. E Isso. essa carta só tem 3 capítulos, Exato, então, até por ser um tema recorrente, talvez, né? Não me irrita. Pô, já falei disso, assim, né? E aqui nessa carta ele é um pouquinho mais direto, assim, né? Você não vê esse afeto tão... pelo menos o texto que chega pra gente, assim, a gente não vê tanto assim... eu gostei muito de estar com vocês e tal, né? Então, parece que Paulo tá um pouquinho mais sem paciência aqui, né? E eu, lendo aqui bem por cima, 1 Tessalonicenses 5, você vê que ele já estava tratando disso. Quando ele fala do dia do Senhor, ele fala, mas vocês têm que vigiar, porque esse dia vem como um ladrão. E daí ele fala, vivem em paz uns com os outros, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem para quê. Então ele tá falando de coisas que depois eles não viveram isso, né? Eles focaram naquele dia do Senhor ali, falando que pode estar às portas, então vamos esperar de uma forma diferente daquilo que o próprio Paulo falou, né? Eu queria fazer uma consideração nisso, né? Que às vezes a gente tem uma ilusão anacrônica, né, de olhar para a gente como igreja e que você tem várias coisas muito estabelecidas de tipos de valores, que seria um valor cristão. A gente vive numa cristandade ou numa sociedade, pelo menos, né, muito influenciada pela cristandade. Mas essa galera ali, pelo conteúdo da primeira carta e aqui, não era um pessoal que tinha muita
muito conhecimento do que se tratava a vida cristã, né? Segundo aquela tese de que talvez Paulo tivesse até saído meio às pressas e nem terminado o seu ensino, tanto que precisou falar sobre a morte e tal. Só 3 semanas, né? Que a gente lê Em Atos. Em Atos, né? Foram Então. 3 semanas que ele ficou para plantar uma igreja, né? Então, assim, de novo, aí pegando ainda provavelmente que não é essa questão tão arraigada no judaísmo, né? Pelo menos é uma das palavras que ele vai falando, dá a impressão que tinha gente de todo tipo de ideia. Então não estava tão claro assim de viver. Então nem é só uma questão de impaciência, é uma questão de lógica e de formação. Então, se eu tenho grandes problemas, se eu vivo numa sociedade supersticiosa, em que eu faço as coisas por medo e né, pensando no paganismo, no contexto, aquela coisa das divindades e tal, por exemplo. E aí agora, fomos libertos disso. E aí dá um grande vácuo, que é um perigo da fé. Nesse caso, eles estavam sofrendo perseguição, então a angústia do dia, né, também. Pode ser isso, tanto que ele começa no capítulo 1 falando, ele fala do juízo, que vai ser certo, e no verso 7 do capítulo 1 ele fala: Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós na revelação do Senhor Jesus Cristo quando ele vier do céu. Então, de alguma maneira, ele dá essa esperança diante dessa aflição. Só que isso é muito interessante. É muito interessante, porque a gente perde o quanto que a mensagem é tão urgente do evangelho na evangelização, ela é tão cósmica, ela é tão grande, só que a gente tende a entender como uma coisa escapista do mundo que a gente vive. Então, do tipo, agora, então, buscar a pérola de grande valor, né? Guardar essa pérola que foi recebida, ou então cuidar para que o evangelho se expanda e chegue em outros lugares. Tem muito a ver com essa notícia, gente. Vai ter um grande coisa final, aí um grande julgamento, e aí vai resolver tudo. Então fica nessa iminência, e é quase como que se você não tem. E se a gente, como cristão até hoje, se a gente faz isso, e as igrejas que às vezes fazem, as teologias que às vezes fazem, tende a ter uma lógica muito escapista. Então, resolvemos o nosso problema espiritual, resolvemos o nosso problema escatológico, resolvemos. Então, assim, o que sobrou, então, diante da eternidade? Vai levando aí no piloto automático. Então, Paulo precisa instruir e mostrar: peraí, acho que tem uma parte aí que vocês não entenderam. Sim, a gente quer anunciar esse evangelho. Sim, orem para que ele chegue nos lugares, intercedam. Porém, tem um modo de viver que eu não consegui por osmose passar para vocês, assim. Então, e eu acho que tudo isso é o que a gente olha para a Escritura e tenta extrair esse tipo de coisa, né? Como vive um cristão? Isso. Como que muda o jeito de eu me relacionar no meu trabalho, o fato de eu saber que eu tenho essa redenção. Sim. Então, não mais numa lógica de negociação com os deuses, mas uma vez que somos salvos, isso me permite fazer o quê? Isso me permite agir como? De forma que eu não conseguiria só nos meus esforços, ou só na minha tradição que eu recebi, ou só, né? Tem uma coisa que é importante em todo o Novo Testamento, mas em especial em 2 Tessalonicenses e Apocalipse, nas duas, que é a percepção de que perseguição ou tribulação e sedução andam lado a lado. Então, nos dois momentos... Pode me ajudar a perder o foco de qualquer jeito, né? Nos dois momentos isso daí acontece. Qual que é a grande questão? Tanto em 2 Tessalonicenses quanto em Apocalipse. Cara, essa igreja e algumas das igrejas da Ásia lá em Apocalipse, não todas, mas essa igreja é uma igreja que passa por perseguição. Ponto. E que, ao passar por perseguição, tem se mostrado uma boa igreja, elogiável. Ponto. Entretanto, já que vocês entenderam que o mundo ele é escatológico, a tentação é Jesus voltar logo e a gente escapar. Uhum. Ou, por outro lado, a tentação é: eu vivo esse cristianismo afirmando, ou na época nem chamava cristianismo ainda. Qual o cristianismo, né? O que seria? Mas eu vivo esse evangelho afirmando quem é Jesus. Paulo usa a palavra seguindo a minha tradição, né? Isso. Que dá a impressão que teve que criar uma tradição num espaço curto de tempo. A comunidade de Jesus proclamada por Paulo, né? A gente segue isso daí, mas tem jeito de aliviar essa tribulação.
Que jeito é esse? É a sedução do homem mau. O homem mau não apenas persegue, ele oferece uma saída. Então, quando você olha para Apocalipse, isso existe muito. Você tem o homem mau, o governante mau, a figura da besta, oferecendo saídas sedutoras. É a tentação de Jesus no deserto, né? Exatamente, a figura da tentação de Jesus é exatamente essa. Olha, você me adora, você faz parte dos meus rituais, você se integra nas questões sociais que ofendem o teu Deus. Em troca, você participa da vida comercial, você participa das benesses financeiras, você prospera. Não se enganem. Antes de Jesus voltar e julgar o homem mau vai te seduzir. Uma boa parte da tônica de 2 Tessalonicenses e do livro de Apocalipse diz respeito a isso. Vai ter um dia que o homem mau que te tortura será julgado. Não é agora. Antes dele ser julgado, ele vai te seduzir. Muito interessante isso. Vai te convidar a se prostituir. Isso, é exatamente isso. Continua, que eu acho que você estava indo numa... Não, sim, eu só ia falar isso. Ah, tá. É exatamente tem essa figura ideia. forte, né, da Babilônia. Exato. Sim, e nesse texto de Tessalonicenses fala sentar no trono, no templo de Deus. Então dá uma ideia disso, de alguém que é, de alguma maneira, adorado e que concede benesses por ser isso. Então toma cuidado, porque essa pessoa vai ter esse lugar Então, se você... de convencimento, né? E mais, depois... Não só uma pessoa, mas um sistema também, inclusive, né? Depois do momento que você se deixa seduzir, qual que é a tentação? Reproduzir internamente na comunidade de fé as lógicas da sedução, que nesse caso aqui são as lógicas da sedução do império, tá? E quando a gente olha para 2 Tessalonicenses, quando a gente olha para Apocalipse, são as lógicas de sedução do império. Qual que é a... E é por isso que é forte essa ideia do trono, né? Exato. De sentar alguém. Então, assim, tem alguém que está governando. Deus é quem governa. Mas até que Jesus volte para pôr ordem nisso, né? Quem está governando é outra pessoa. E ela vai exercer esse poder e essas benesses ou essas, né? E aí você tem um perigo enorme de, dentro da comunidade de fé, na liturgia, na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente estabelece as hierarquias, na maneira como a gente sustenta as pessoas, que a gente reproduza essas categorias de importância que estão presentes no Império. Uma boa parte da advertência do apóstolo Paulo, e quando a gente entra no capítulo 3, a gente entra pesado nisso daí, olha só, vai ter gente que vai querer viver às custas de vocês, demandando um tipo de honra heróica. E aí a leitura, principalmente de Homero, ajuda muito, um tipo de moira, um tipo de honra heróica, que permite que o cara se encoste em vocês. Exerça um determinado tipo de liderança que é comum no Império. Qual que é a grande ideia? A ideia é que quem já fez bastante coisa, agora é sustentado pela comunidade. Ou quem supostamente fez bastante coisa, agora tem uma honra. Recebe honra. Então, qual que é o grande objetivo da Odisseia? Qual que é o grande objetivo de percorrer uma grande jornada? É alcançar essa honra gloriosa. E uma vez alcançando essa honra gloriosa, você tem o seu tempo de paz, que é obrigação da comunidade proporcionar, garantir para você. Essa é a saga do herói clássico. Então, hoje em dia nós temos a jornada... Na carta de Filipenses também, né? Porque era uma igreja onde os militares... uma cidade onde os militares romanos iam morar depois de aposentar. Então tinha muito esse lugar. E aí... Por isso que o contexto é parecido e permeia, né? Isso. Em outras cartas a gente vai voltar nesse assunto. O que é a jornada do herói hoje nos filmes que a gente tem, no mundo clássico, a saga do herói
contém... mundo clássico é greco-romano, tá, gente? No mundo clássico, a saga do herói, ela contém essa ideia de uma jornada que, uma vez percorrida, você concede honra a quem a percorreu, e uma vez essa honra concedida a quem a percorreu, esse cara, com justiça, poderá viver os louros dessa glória. Exatamente, o termo é glória, né, nesse caso. Né? Exatamente, honra e glória que andam juntos. O romano está sempre buscando isso nas coisas militares, na glória, né? Perfeitamente. A ideia, e a gente chama isso na cultura clássica de paideia. A paideia se completa, a paideia é uma espécie de discipulado grego, né? A paideia se completa plenamente em um homem, em especial homens, quando ele completa essa jornada heróica em que ele será definitivamente honrado. Basicamente essa é a ideia. Qual que é o perigo? É transportar isso para dentro da comunidade de fé, e ao transportar isso para dentro da comunidade de fé, alguns membros seletos, no lugar de perseverarem até o fim, encostarem o burro na sombra, ou mais. Como a gente vê na Didaquê, aquele primeiro documento de educação apostólica que existe no primeiro século, supostamente algumas pessoas que viveram um pouco em nome do evangelho, o missionário que vai dormir na tua casa ali, ele se encostar em nome do evangelho. O que Paulo vai resgatar aqui? Ele vai falar, não. Como é que é a recomendação da Didaquê? Fala, se o cara ficar mais de... 2 dias, né? Exatamente, no máximo 2 dias. Ficou mais de 2 dias, é falso profeta, gente. Interessante, né? E pragmático. Então, Bem direto, né? O missionário itinerante, ele tem a validade do seu ministério verificada se ele não é um encostado. Então, para além da correção doutrinária do que ele está pregando, que é importante. Não, ele está pregando o evangelho de verdade ou ele está pregando outra coisa? Que é importante. É também esse lance. O comportamento. O comportamento e se ele está sendo pesado para as comunidades de fé. E qual que é a diferença, pessoal, que a gente colocaria entre um ministério aí legítimo e saudável, pastoral, que tem na comunidade ali o seu apoio financeiro? Isso, deixa eu Você colocar diz nos dias de hoje ou lá? Nos dias de Deixa eu hoje colocar também. um panorama aqui da lógica aqui. Então, pensando, se a gente pega a Tessalônica, na fundação dela, nas 3 semanas lá, ela já começa com cidadãos romanos, judeus romanos, né? Jason, até os nomes das pessoas ali em Tessalônica. Então é uma casa de gente de classe social ok, né? Pensando no cidadão, a gente poderia ter pessoas com recurso que não são cidadãos romanos, mas não é comum. Em Tessalônica, né? E não são poucas mulheres. Então tem uma descrição do tipo de pessoa e que eles tinham recurso. E aí, esse lugar onde tem recurso é um lugar de gente se encostar, como o Fontana está falando. É um lugar onde tem gente com recurso, mais fácil as pessoas se acomodam com algumas questões. Aí, o contexto ali descrito de classe social diferente em relação às outras igrejas. Em Tessalônica, mais ainda. Na segunda parte do mesmo texto, tem a perseguição, que eles entram dentro da casa de Jason e arrastam os caras para fora. Né? Na perseguição, e são levados oficiais, arrastam pelos cabelos, é toda uma agressividade. Mas lá também, em Atos, diz o seguinte, que é o texto clássico, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. É em Tessalônica que isso acontece. E a gente pensa assim, que é um exército. Não, são 2 pessoas, né? São 3 pessoas, a equipe missionária, 3 ou 4 pessoas, Lucas, Paulo e Silas e mais alguém. Então são essas pessoas que colocaram o mundo de ponta cabeça, que chegaram até nós. Agridem o jeito de funcionar, né? Que estão mudando. Então, para quem tá naquele jeito de funcionar, fala, peraí, que vocês estão querendo bagunçar tudo aqui. Isso fica parecendo que quando é dito isso só separado, fica parecendo que nós estamos falando de um exército. Mas não estamos falando de exército. Estamos falando de um novo jeito de ver a boa notícia
do evangelho chegando. Quando aí a gente tem a primeira carta e na segunda carta a gente chega nesse lugar, Zé, que você está falando, nesse lugar onde ele começa a falar dessas 3 semanas que eles passaram juntos e o que ele já escreveu, mas ele coloca que ele claramente separa em 3 grupos. Temos nós, e aí quando ele está falando nós, é ele, Silas e Lucas, pelo menos. Timóteo, talvez. Mas ele está falando nós mostramos para vocês como que as coisas eram, como que devia ser feito. Então tem nós, tem vocês, mas entre vocês tem eles. Tem eles que é esses caras que estão aproveitando da boa vontade de vocês. Então, agora como que funciona para nós aqui? Porque nós aqui somos pastores. Nós somos pastores, nós somos teólogos, e em alguma medida nós vivemos nesta relação e a gente tem para hoje mesmo, a gente tem uma história no Brasil inteiro e no mundo inteiro que pessoas como nós são encostadas, aproveitam do dízimo, aproveitam da oferta. E aí o nós, Paulo está instruindo o que é o oposto do que de fato existem os aproveitadores, né? Tem uma frase que Paulo usa que ela é muito reveladora no sentido de responder a sua pergunta, Zé. Ele fala o seguinte, ó. Finalmente, irmãos, orem por nós, né? Uhum. No caso aqui é Paulo, Silvano e Timóteo, né? Para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Quem que vai receber a honra merecida? A palavra do Senhor, não é o cara. Tá? Como aconteceu entre vocês. Aí ele continua. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Em outras palavras, essa perseguição que vocês sofrem, nós também estamos sujeitos. Não só sujeitos, como passaram, né? Passaram. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E aí ele começa a falar de como Deus é responsável por trazer a livração desse maligno sedutor. Tanto aquele que provoca tribulação, quanto aquele que seduz. E essa mudança de direção, ela também é uma marca de legitimidade ministerial. Perceba o seguinte, rapidamente, Paulo muda a direção da perseguição que ele sofre para o consolo que ele fornece. Então, qual é, quando a gente olha para alguém que é pregador do evangelho e recebe a nossa ajuda financeira, qual é a preocupação dele? Ser honrado ou que o evangelho receba a devida honra? Então a gente pode sim sustentar ministérios, missionários. Eu sempre falo, o pessoal pergunta, poxa vida, vocês são da IPB e tal. Eu falo, a gente é da IPB, a gente ajuda, sendo da IPB, a gente pode ajudar a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Isso. E assim eu posso dizer que a comunidade da Vila tem parte no sustento de alguém como Ronaldo Lidório. Um missionário transcultural, um homem extraordinário. Quando a gente está sustentando lá o Ronaldo Lidório... E outros tantos, né? E outros tantos. Centenas que estão espalhados pelo mundo aí, né? Está citando como um símbolo, né? Que é o mais conhecido, como metonímia, né? Quando a gente olha para o Ronaldo Lidório, ele é um cara que demanda ser honrado, ou o trabalho dele se dá em função da honra do evangelho, para que o evangelho seja honrado e propagado para onde ele vai. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando a gente olha para uma pessoa como Ronaldo Lidório, a preocupação do discurso dele é para que, pelas dores que ele sente, ele receba mais, ou pelas dores que ele sente, pela perseguição que ele recebe, pelo sofrimento que ele encara, pela dureza do trabalho que é, a igreja de Deus seja abençoada. Então são 2 critérios que, ao olhar para a liderança, e a liderança que a gente alegre pode contribuir para o seu trabalho, esses líderes, eles demandam serem honrados ou eles trabalham e sofrem
para que o evangelho receba a devida honra. E 2, nas suas dores, nas suas tribulações, nos seus sofrimentos, eles demandam que a igreja cuide deles, ou nas suas dores e sofrimentos eles desejam servir e edificar a igreja. Eu acho que essas duas marcas, esses dois marcadores, eles traduzem para nós o que deveria ser perseverança de qualquer cristão, não apenas dos líderes. Portanto, assim, quem não trabalha, que não coma. Eu acho que ninguém pode dizer do Ronaldo Lidório, que eu estou usando como metonímia de outros tantos, centenas de outros, mas eu acho que ninguém olha para o Ronaldo Lidório e diz: o Ronaldo é um cara que não está trabalhando. Caramba, cara, ele está traduzindo do grego e do hebraico para línguas que ainda não tinham gramática feita, que ele fez a gramática da língua daquele povo para que a Bíblia seja traduzida. Pô, esse cara, não dá para dizer que esse cara não está trabalhando. Agora, o líder que você não tem acesso, você não consegue conversar com ele, você não tem como averiguar o que ele faz durante a semana ou deixa de fazer, e aparece só no domingo, lá na frente, num palco, e depois desse palco ele some, porque o que ele tem é um camarim, e veste um tênis e usa um relógio que os membros da igreja sonham em ter, mas não tem. Esse cara está buscando a honra para si, e ninguém consegue averiguar se ele trabalhou de verdade. E quando se fala em dor e sofrimento, você fala: que dor, que sofrimento que esse cara passa? Aí ele vai e ainda faz o discurso de coitado para receber ainda mais. Aí, meu amigo, eu acho que essa carta se torna profundamente atual. É uma carta, segunda carta aos brasileiros, entendeu? Sim. Não passa nesse critério de avaliação, né, que a gente está vendo aqui. A gente não precisa nem conviver com algumas pessoas para perceber. Tem, de fato, gente vivendo fora. Essa advertência é para hoje, né? Para agora. E Simval, sabe o que é mais irônico? Sem ter lido Homérico, sem conhecer a paideia, sem estar inserido no mundo do greco-romano, coincidentemente, o que uma parte desses líderes hoje usa é uma linguagem de ser honrado. Não é só isso, né? É uma coisa apoteótica, é uma jornada do herói construída porque isso vende. Com mito fundante. Todas as características, mito fundante, todas as características de alguma maneira, até esse discurso sobre a perseguição. Tem gente que está contra nós, eles não vão nos vencer. Então, assim, e aí a estrutura toda é uma estrutura de Odisseia, né? Simval, eu estava ouvindo um herói. podcast sobre a queda de um líder de uma igreja nos Estados Unidos. É um podcast em inglês. E eles fazem um documentário sobre como o cara surgiu, como a igreja dele cresceu e depois como a coisa degringolou. Um dos episódios é só sobre mito fundante. Como o cara ressignifica a história passada dele para poder se colocar diante da igreja como alguém que passou por diversas tribulações e as venceu e agora deve ser honrado por causa disso. Na história recente você tem muitas histórias de prisões que foram feitas por razões que não tem nada, literalmente nada a ver com a religião, né? E eu tô falando de Brasil. Não tô falando de Driscoll, não tô falando de ninguém em outros contextos. Que é o cara do podcast. Eu tô falando do... Enfim, e que isso foi usado como um discurso de, tá vendo, ele tá sendo perseguido, olha só. E as razões eram razões criminais de outra ordem. Né? Não dá nem para dizer que, não, mas disfarçaram para pôr essa coisa... Né? Tipo o Al Capone, vamos prender o cara por causa dos impostos, mas a gente sabe... Não, eram questões ali de sonegação, questões que envolvem, né, enriquecimento ilícito, que envolvem uma série de outras questões aí. Então, é muito fácil você recorrer a esse tipo de discurso, né? A proposta para nós no Novo Testamento, ela é desafiante, porque a gente é desafiado no sentido do certo pelo certo. Não ainda, né, falar assim, considerar que
quando Paulo está falando isso, ele fala também para Timóteo, nas cartas pastorais, e o que ele fala aqui sobre o pastor, né? Sobre que tipo de gente essa pessoa que recebe o título de pastor. Como ele deve ser. Então, como ele é na relação com as mulheres que não são da sua família, que não é a tua esposa. Como que você cuida das mulheres mais velhas? Como que você cuida... E aí tem vários detalhes que levam para esse lugar aqui, sobre ser um exemplo, inclusive, no jeito que você trabalha, no jeito que você se apresenta. Então, tem algumas coisas que a pessoa fala, ter o título de pastor. Ter o título de pastor de muitas formas, eu falo assim, que a Bíblia fala, Jesus fala que o jugo é suave e o fardo é leve, mas quando a gente está falando no que é ser líder segundo o Novo Testamento, a gente está vendo um desafio que está bem na cara aqui, por exemplo. Tem aquela lógica, eu não sou obrigado a fazer determinadas coisas para que eu tenha uma dignidade perante os deuses, ou no caso, né, cristão, perante Deus. Porém, ao obter essa dignidade de maneira gratuita, que é o que ele fala o tempo inteiro. Vocês receberam essa mensagem, Tessalonicenses, foi bombástico a hora que chegou. Só que isso traz essas implicações. E nessas implicações é isso. O meu jeito de fazer as coisas muda. Não é só uma questão, né, então ela afeta o meu jeito de trabalhar. Não é que se eu vou parar ou não de trabalhar. É que a partir de agora eu consigo trabalhar de um outro jeito. Sem esse peso existencial, né? Para a liderança fica um recado assim, o líder ele vai sempre modelar tudo que ele está fazendo. Isso. E às vezes a gente na igreja evangélica tem muito essa ênfase no que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, que é importante, a correção, né? Mas... A pergunta do Zé traz isso, né? Naquela questão, tipo, quanto que esse cara é legítimo por causa que ele está ensinando coisas, são boas as coisas. Mas aí, por isso que daqui é um texto forte quando joga assim, né? Tipo, seja considerado falso profeta. Não importa o que ele está pregando, o que ele está vivendo está desautorizando todo o resto que ele disse. Né? É isso. Eu tinha um amigo que, fazendo um estudo bíblico assim, e a questão dele era querer ficar rico. Sempre foi assim. E o ídolo no coração dele, ele mesmo reconhecia isso e ficava falando, mas e tal, daí ele ia e voltava nos extremos assim, que ele falava assim, se eu acreditar nisso daqui mesmo, acho que eu paro de trabalhar, eu largo tudo. E eu falava, cara, não sei se Deus está pedindo para você fazer isso. Talvez se Deus pedir, de fato você tenha que fazer isso, mas você não consegue ver um extremo, uma posição que não seja esse extremo. E você tem que, na moderação, desenvolver a partir de Cristo uma nova mentalidade em relação ao seu trabalho, né? Porque ele é curioso, assim, eu lembrei desse exemplo, porque parecia um pouco o que aconteceu ali em Tessalônica, né? Tipo, os caras, se isso é real, eu vou parar tudo aqui. Parar tudo. Né? Por um lado mostra que entendeu um lado da mensagem, mas por um outro lado mostra que a gente não consegue transitar nesse... Como é que eu trabalho agora de uma forma que eu não preciso mais trabalhar, só que é o que Paulo fala. O argumento de Paulo é exatamente esse. Eu não precisava ter que trabalhar com minhas próprias mãos para levantar o meu sustento quando eu estive entre vocês. Mas eu optei fazer isso porque isso era parte central do evangelho, justamente contradizendo essas pessoas que fizeram o contrário disso. E mais ainda numa comunidade mais abastada do que a média, né? Agora, uma coisa que é interessante... Se tá tudo miserável, você vai se encostar em quem, né? Uma coisa interessante, a gente já indo pro nosso final aqui, mas olha só, tem uma coisa interessante sobre a aplicação que ele termina fazendo. Porque quando a gente fala assim, com esses... quando a gente falou que tem nós, vocês e eles estão no meio de vocês. Então, aquela separação, a gente vai ter gente desafiante entre nós. Vai ter pessoas que fazem parte da nossa missão que precisam de um processo maior de cuidado para que eles sejam transformados. Ele não fala para esses serem... assim, esqueçam essas pessoas, encontrem, matem eles, não tratem como inimigos, expulsem. Não, ele fala de um outro jeito, mas pensando que também é parte da missão. E que a gente considerar que essas pessoas aqui, numa lógica, fala assim, não, eles são maus, eles estão sendo enganados e estão enganando, eles estão vivendo uma coisa que não era para estar fazendo, mas
não coloca essas pessoas de um jeito que você vão excluir eles para sempre e não vai ter. Ele coloca num lugar de esperança. Né? Então, quando a gente está olhando para isso, fala assim: é ociosidade, está errado, quem não trabalha aqui também não coma. Ele coloca tudo isso, mas tem uma lógica de misericórdia. Então, quando a gente está falando da comunidade da vila, está falando das pessoas que estão convivendo com a gente aqui, é possível que a gente tenha entre nós as pessoas que ainda estão no caminho. Né? E esse desafio de como que a gente lida com essas pessoas. Com certeza estão no caminho, né? E com certeza existem caminhos diferentes. Tem pessoas que entendem, às vezes, um determinado aspecto da fé e no outro está engatinhando, né? Que essa multiplicidade é interessante. Dificilmente você tem alguém que gabarita, né? Então, por isso que precisa da comunidade, porque a gente vai aprendendo com cada tipo diferente. Desculpa. Não, imagina. Eu acho que na lógica do texto tem um negócio muito importante aqui. A passagem que você está se referindo diz para que os tessalonicenses não se associem a essas pessoas, mas não as considerem inimigas. Não faça a mesma coisa que eles estão fazendo, né? Não viva do jeitinho que eles estão vivendo. E essa ideia é precisamente aquilo que a gente observa no ministério de Jesus e no Pentecoste. O que acontece? Jesus em nenhum momento se associa a Herodiano. Jesus em nenhum momento se associa a fariseu. Qual que era a via de escapar da cruz? Escolhe um dos grupos e seja protegido por um deles. O fariseu, o saduceu, o herodiano, o zelote. Escolhe um dos grupos e seja protegido por um deles. O povo já está do teu lado. Jesus em nenhum momento se associa a nenhum desses grupos. Vai ser um bom embaixador se você escolher um deles, porque ele transita entre os outros também. E, embora eles sejam inimigos de Jesus, Sim. a liderança de alguns desses grupos é quem articula com a liderança romana para que aconteça a crucificação, que é uma pena capital e um julgamento de Roma. Então eles se comportam como inimigos, efetivamente são inimigos. A crucificação acontece. E então vem a ressurreição e mais tarde o Pentecoste, a descida do Espírito. Quando nós observamos as milhares de conversões em Jerusalém, são conversões de membros desses grupos. Até porque a amostragem que tinha, as pessoas estavam envolvidas de alguma maneira. São judeus que estão lá, não tem gentil ainda, são pouquinhos gentios simpatizantes nesse começo. Nesse começo são pouquíssimos gentios simpatizantes, são judeus que estão lá. E mais, Paulo, ao olhar para essa história, ele se vê como uma dessas pessoas. Ele é o fariseu perseguidor e inimigo. Se não tivesse um Barnabé com paciência com ele... Percebe? Um Por Ananias, isso que ele fica bravo quando... que vai com coragem lá, né? Por isso que ele fica bravo com os caras que tentam dar carteirada do tipo, eu sou do Sinédrio. Ou sei lá, eu era o cara que conhece a lei. Ele fala, vocês querem competir? Quem era mais fariseu? Né? Precisamente então, não se associem a essas pessoas, mas não as tratem como inimigos. Embora a gente só está falando de inimigos aqui nessa carta. É gente que está produzindo tribulação, é gente que está produzindo maldade. É gente que no meio da maldade do de fora, aqui dentro vive às custas do outro. Então, a crítica, transpondo para hoje, como o Zé trouxe para a gente agora há pouco, transpondo para hoje, a crítica ao de dentro, ela precisa ser feita. Não dá para a gente não fazer. Não existiria Novo Testamento, né? Se não tivesse isso, né? A gente tem que fazer. A nossa situação enquanto igreja evangélica hoje, a gente precisa limpar o nosso quintal. Mas a gente pode fazer isso com decência, a gente pode fazer isso com carinho, a gente pode fazer isso com garbo, com elegância. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Exatamente. E mais, quando a gente olha para tal saga do herói, vamos cumprir o nosso destino. E a ideia da paideia é essa. Você obtém honra, timé, quando você cumpre o destino estabelecido para você na jornada, a moira, né?
Cara, quando a honra tá numa cruz e o destino era o madeiro, você subverte toda essa ordem e você fica constrangido de chamar os outros de inimigo. Você era o inimigo em primeiro lugar. E a gente acha que Paulo está sendo duro, né? E de alguma maneira ele está dizendo, né? Então, outro se a gente- referencial. Então, considerar a missão de Deus, dentro da missão de Deus, aquilo que a gente está falando, as pessoas, os que são, que estão distantes da fé, que precisam ouvir a boa notícia, é uma coisa, mas a gente tem dentro do nosso grupo pessoas que precisam também compreender essas dimensões. E compreendendo só implicações. se a pessoa compreende só uma parte da mensagem, ela vai falar uma coisa que a gente. Que eu tenho repetido agora por último, isso aqui. De forma inconsciente, né? Alguém que não está consciente do que significa dizer Maranata, volta Jesus, quando você fica completamente consciente disso, dá uma agonia. Quando eu estou consciente, eu digo Maranata consciente, eu estou dizendo Maranata, mas eu tenho meu tio, cara. Eu tenho meu vizinho, eu tenho um amigão meu que se Maranata for consumado hoje, esse meu amigo, acho que ele não compreendeu ainda. Então, se a gente falar assim, Maranata for consumado, né? Hoje, Jesus chega agora, eu quero que ele venha, mas eu quero que seja não ainda. Espera mais um pouquinho, que tem meus amigos aqui, e no caso aqui de Tessalonicenses está isso, tem meus amigos aqui que estão convivendo com a gente, mas compreenderam de um jeito que essa parte da mensagem ainda não transformou ou não chegou na compreensão completa. Então, essa é a lógica para nós aí que somos cristãos. E, bom, gente, isso é a cozinha da mensagem. Então, se você está ouvindo aqui, você já ouviu a mensagem que foi no último domingo falado sobre o 2 Tessalonicenses. E para você garantir que chegue para você aqui, então tem toda aquela lógica que você já conhece dos canais aqui no YouTube, né? Você marca lá o sininho, compartilha, segue a gente também está no Spotify. Isso vai garantir que essa mensagem aqui chegue para mais pessoas e que a gente continue aqui produzindo e respondendo. Tem uma coisa importante. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você fala, eu queria saber um pouquinho mais, já escreve aqui embaixo e a gente, no final, vai ter um podcast só para responder as perguntas que a gente teve durante toda essa série. Tá bem? É isso e a gente se encontra nos próximos.